Ela não implora, não espera, não se ajoelha, porque a mulher curada assusta. Assusta porque aprendeu a viver sem mendigar amor. Assusta porque não aceita menos do que merece. Assusta porque não precisa mais de você. Ela já foi aquela que chorava escondida, tentando abafar os soluços para que ninguém percebesse. Já foi a que aceitava desculpas esfarrapadas, a que acreditava em promessas repetidas, a que esperava por mudanças que nunca vinham. Já foi a que imaginava que, se desse mais, amasse, mas que se suportasse mais, tudo ficaria bem. Mas esse tempo acabou. A mulher que você vê agora carrega outra pele, outro silêncio, outra força. Não há mais espaço para relações mornas, para silêncios que sufocam, para presenças que aparecem e somem quando querem. Ela não se perde mais, tentando caber onde nunca coube. Não mendiga afeto, não se humilha por atenção, não confunde migalhas com amor. Ela aprendeu que amor não é implorar presença. Amor não é disputar espaço. Amor não é insistir em portas fechadas. E é por isso que assusta. Assusta porque um dia ela foi fácil de manipular. Assusta porque antes bastava um "eu te amo" mal colocado para convencê-la a ficar. Assusta porque antes um gesto mínimo de carinho era suficiente para fazê-la acreditar que tudo tinha conserto. Hoje não. Hoje ela olha para atitudes, não para palavras. Hoje ela valoriza constância, não promessas. Hoje ela respeita quem fica e não quem só aparece quando precisa. Ela entendeu que a paz dela vale mais do que qualquer companhia. E se a presença de alguém custa essa paz, ela prefere se afastar, sem medo, sem drama, sem olhar para trás. Isso a torna perigosa. Perigosa para quem estava acostumado com a versão dela que aceitava pouco. Perigosa para quem só sabe lidar com mulheres quebradas, submissas, dispostas a tudo para não ficarem sozinhas. Agora, ela não aceita metades, não negocia a própria essência, não se diminui para caber na vida de ninguém. O caminho até aqui não foi fácil. Ela precisou quebrar velhos padrões, enfrentar memórias dolorosas, soltar expectativas, desaprender a se contentar com pouco. Teve noites em que o coração pesava mais do que o corpo, dias em que o silêncio parecia gritar por dentro. Teve recaídas, sim, mas cada vez que caiu, levantou-se com algo a mais. Um limite, um não, um pedaço de si resgatado. Ela começou pelo básico: dormir melhor, comer com calma, respirar fundo antes de responder. Aprendeu a dizer não sem se justificar, a não ceder à chantagem da culpa, a verificar de onde vinha a ansiedade. Reparou como o corpo falava e, finalmente, começou a ouvir. Passou a notar os gatilhos, mensagens que só chegavam quando o outro queria, sumiços que sempre vinham com desculpas novas, promessas velhas recicladas em palavras bonitas. Ela que antes insistia, aprendeu a soltar. Soltar o que doa, o que prende, o que pesa. Soltar o que não conversa com a própria verdade. E ao soltar, respirou. Respirou fundo, como quem abre uma janela depois de anos, num quarto escuro. Deixou entrar ar, luz, tempo, e o tempo fez o que sempre faz quando lhe damos espaço. Mostrou o que era real e o que nunca foi. Ela entendeu que amar não é desaparecer dentro do outro. Amar não é se diminuir para ser aceita. Amar é caber inteira. E se não couber inteira, que não caiba. A mulher curada não teme a solidão. Teme, isso sim, a perda de si mesma. Ela descobriu que a própria companhia é um lar possível. Fez do silêncio um abrigo, da rotina um colchão, do cuidado de si um ritual sagrado. Começou a caminhar sozinha no fim da tarde, a olhar o céu com atenção, a reparar na própria respiração. Guardou o celular para dentro da bolsa, deixou conversas sem resposta quando a alma pedia descanso. Anotou em cadernos as dores que precisavam de nome
e ao nomeá-las, elas perderam parte do poder. Ela aprendeu a se acolher, a dizer para si mesma: eu estou aqui, a tratar as próprias feridas com respeito, como quem limpa um corte com cuidado para não infeccionar. Nisso criou limites. Limites que não são muros de raiva, mas cercas de proteção. Limites que dizem: até aqui eu vou, daqui em diante não. E limites assustam quem se acostumou a atravessá-la sem pedir licença. Assustam quem achava que o coração dela era estrada sem sinalização. Assustam quem confundiu bondade com falta de fronteira. Agora, não. Agora, ela se escuta antes de responder. Respira antes de aceitar. Avalia antes de abrir a porta. Ela não está fechada, está inteira. E inteireza assusta quem lucra com metades. Quando a saudade apertou, ela não correu de volta. Apertou o próprio peito e esperou passar. Descobriu que a abstinência de velhos hábitos dói, mas não mata. E quando passa, nasce espaço para o novo. Ela parou de romantizar picos de intensidade que sempre terminavam em vales de ausência. Parou de aceitar explicações que exigiam que ela duvidasse dos próprios olhos. Parou de carregar culpas que não eram suas. Em vez de pedir menos de si, passou a pedir mais da vida. Mais verdade, mais presença, mais respeito. E quando a vida respondeu, ela estava pronta para receber. Pronta para reconhecer o que é cuidado e o que é controle disfarçado. Pronta para diferenciar o que é afeto e o que é apego travestido de amor. Pronta para dizer não para o que a encolhe, mesmo que doa. E doeu. Doer faz parte do parto da própria alma. Mas, do outro lado da dor, ela encontrou algo que não conhecia: paz. Uma paz simples, cotidiana, feita de pequenas decisões alinhadas com a própria verdade. A paz de dormir sem medo de ser esquecida, a paz de falar sem medo de perder alguém por dizer o que sente, a paz de escolher a si mesma sem pedir desculpas por isso. A mulher curada assusta porque ela não volta ao que a partiu. Ela honra a história e segue, não para punir ninguém, mas para se proteger. Não por orgulho, mas por dignidade. Ela aprendeu que perdão não é passaporte para a repetição. Perdoar é fechar a ferida. Voltar é reabri-la. Ela prefere cicatrizes a cortes sangrando. E entendeu algo essencial: quem a ama não a coloca diante da escolha entre si e a própria paz. Quem a ama não exige que ela diminua a luz para caber. Quem a ama chega inteiro, fica por inteiro, constrói por inteiro. Ela, que antes aceitava pouco para não perder nada, hoje recusa pouco para não perder a si. Essa é a sua revolução silenciosa. Revolução feita de rotinas discretas: água, sol, sono, caderno, caminhada, oração. Feita de conversas sinceras com o espelho. Eu te vejo, eu te sinto, eu te respeito. Feita de escolhas pequenas que, somadas, mudam tudo. Às vezes, a voz antiga ainda chama. Sussurra que a culpa é dela, que ela exige demais, que deveria agradecer por qualquer migalha de presença. Mas agora ela reconhece esse sussurro e o silencia com fatos. Ela lembra do que viveu, do quanto doeu, do quanto custou. Lembra de como queimou o próprio limite para aquecer quem nunca trouxe calor. Lembra de como repetiu explicações até perder a própria voz. Ela não esquece. E é por não esquecer que escolhe diferente. Dessa vez, o amor começa em casa, dentro dela. E quem vier de fora, se quiser ficar, que venha somar. Ela não precisa de provas de amor. Precisa de presença, de cuidado simples, de constância, de verdade. Porque ela já aprendeu. Aquilo que exige que ela se traia não é amor. Ela reorganizou a própria vida. Fez faxina no quarto e no coração. Jogou fora lembranças que só serviam para doer. Doou roupas, apagou conversas, bloqueou acessos. Abriu espaço nas gavetas, abriu espaço nos dias, abriu espaço em si.
e o espaço foi preenchido pelo que a nutre. Leu livros, ouviu músicas, voltou a dançar sozinha na sala. Aprendeu uma receita nova, cuidou das plantas, abraçou mais as amigas, fez terapia, escreveu cartas que nunca enviou, respondeu mensagens que só vinha mandando para si mesma. Não se tornou perfeita, se tornou inteira. Aprendeu a se perdoar pelas vezes em que ficou quando já deveria ter ido. Aprendeu a agradecer a mulher que ela foi, porque foi essa mulher que a trouxe até aqui. E agora segue. Seguir não é esquecer. Seguir é lembrar sem sangrar. Seguir é manter-se leal ao caminho novo, mesmo quando o velho chama pelo nome. Seguir é escolher a cada manhã. Hoje eu fico comigo. A mulher curada assusta-me porque é livre. Livre do aplauso fácil e da culpa alheia. Livre dos convites que ferem e das promessas que não se cumprem. Ela não dança mais ao som do medo, dança no compasso da própria verdade. Ela é gentil, mas não é frágil. É firme, mas não é dura. É aberta, mas não é disponível para o que a diminui. E quando o amor chegar, porque chega, ela reconhecerá nos detalhes, na mão que não solta, no olhar que não desvia, no cuidado que não posa, na presença que não precisa ser chamada. Ela não está à procura de um salvador. Está aberta a uma parceria. E parceria só acontece entre inteiros. Por isso, ela cuida para permanecer inteira. Cuida do corpo, da mente e do espírito. Cuida dos limites, do descanso, do silêncio. Cuida das palavras para que não se perca nelas de novo. Ela sabe que pode amar muito, desde que não precise se abandonar. Sabe que pode ceder, desde que não precise quebrar o que a sustenta. Sabe que pode construir, desde que o outro venha com tijolos e não com exigências. E se alguém a chamar de fria por escolher a própria paz, ela sorrirá, porque já queimou demais tentando aquecer invernos que não eram seus. Se a chamarem de egoísta por dizer não, ela lembrará que todo sim sem amor por si é um abandono. Se a acusarem de difícil, ela perguntará: difícil para quem? Para quem quer usar ou para quem quer somar? Ela não precisa mais se explicar. Explicações foram o idioma de uma fase que terminou. Agora, ela fala a língua dos atos. E quem quiser entender, observe. A mulher curada assusta, porque não precisa mais de você. Quer, mas não precisa. E querer sem precisar é a forma mais adulta de amar. Porque quando o amor nasce da liberdade, ninguém carrega ninguém. Os dois caminham. E no fim, ela entendeu. Amor não se implora. Presença não se exige. Respeito não se pede. Tudo isso se sente. Ou não vale a pena. E quando uma mulher cura suas feridas, o que antes aprendia deixa de ter poder. Ela se torna livre, livre para escolher, livre para ir, livre para nunca mais aceitar menos do que merece. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu escolho a minha paz. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais reflexões inspiradas em Carl Jung. Até a próxima.